Abramos juntos, irmãos, nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Iniciaremos hoje o estudo neste Evangelho, agora no capítulo de número 12. Estudar junto com a congregação o Evangelho de Mateus tem sido desafiador e ao mesmo tempo para mim um tempo de aprendizado e de crescimento, uma vez que pregar a Bíblia toda ou ensiná-la em sua inteireza não é pregar sermões aleatórios ou assuntos aleatórios sobre a Bíblia, mas é tratar da Escritura de forma harmoniosa e estudar a Escritura, e o cerne ou centro da mensagem do Novo Testamento se encontra nos Evangelhos. E quando nós encontramos o primeiro dos Evangelhos, o Evangelho de Mateus, notamos a maneira como Jesus ele desenvolveu o seu ministério e ele se revelou de maneira clara ao seu povo como Redentor. Aqueles que se consideravam sábios, inteligentes em seu tempo, não são diferentes daqueles que nos dias de hoje também se consideram sábios, e os sábios deste mundo, na realidade, são loucos e insensatos, porque têm os seus olhos vendados pelo diabo e não podem enxergar toda a glória e não podem louvar com o seu coração ao Salvador maravilhoso que é Jesus Cristo, o Salvador do homem. Aqui no capítulo de número 12, o que encontraremos ou que começaremos a ver é o resultado prático da rejeição dos escribas e fariseus à mensagem de Jesus. A expressão por aquele tempo, no início do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, já mostra que após o Senhor ter falado e pregado de uma maneira tão poderosa e convidar os pecadores a que deixassem os seus fardos pesados e tomassem o fardo leve de Cristo, o Senhor já teve que tratar com aqueles homens que, não arrependidos de seus pecados, revelaram o seu coração diante de Cristo. Percebam que quando o Evangelho é pregado e a mediação entre o povo e Deus acontece através do ensino da palavra de Jesus, quando o Evangelho é pregado, duas reações são possíveis e prováveis. A primeira delas é aquela que conduz o pecador aos pés da cruz. Ele aceita a mensagem, ele crê em Cristo, ele derrama o seu coração em profundo e sincero arrependimento e aceita de fato a verdade, Cristo, a verdade. Mas por outro lado, existe uma reação de rebeldia, de resistência da parte de muitos que ouvem a palavra e desejam continuar carregando os seus fardos pesados e inúteis e também obrigando a outros que façam a mesma coisa. Portanto, o capítulo de número 12 vai começar a tratar conosco deste tema e, de início, já vai abordar com dois exemplos, duas histórias verídicas, verdadeiras que aconteceram na vida de Jesus, de um mandamento dentre os mandamentos do Senhor, que foi o maior a sofrer, ou o principal a sofrer os ataques daqueles homens que não receberam o Evangelho de Jesus, o fardo leve, o jugo suave de Jesus. Então, observem a leitura comigo, a partir do versículo 1, eu prosseguirei até o versículo de número 14, onde nós encontramos esses dois exemplos aí na narrativa do Evangelho, duas histórias importantes. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse:
não lestes o que fez Davi quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Oremos ao Senhor. Dá-nos o entendimento, Senhor, necessário à compreensão da Tua palavra. E ajuda-nos a entendermos tudo aquilo que diz respeito à mensagem do Evangelho. Que possamos encontrar a Cristo todas as vezes que lemos a palavra e que possamos conhecê-lo como de fato Ele é, Senhor soberano sobre tudo e todos, o único que tem poder para salvar os homens de seus próprios pecados. Ajuda-nos, ó Senhor, nesta tarefa, porque tanto aquele que prega como os que ouvem são limitados e precisam da iluminação do Teu Espírito, porque sem Ti nada podemos fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Observem, irmãos, que a sequência, ela é natural na narrativa e mostra que não demorou muito. Os críticos de Jesus, eles continuaram a persegui-lo e procurando algum erro com o intuito de condená-lo, eles mais uma vez tiveram um enfrentamento com Cristo. Agora, o grande problema é que eles de fato não sabiam contra quem estavam lutando. Porque cegos por seus falsos entendimentos, por suas mentes soberbas e vaidosas, cheios de si, eles não estavam compreendendo que o Senhor de todos estava no meio deles. Percebam que após o convite de Jesus, a narrativa do evangelista Mateus mostra para cada um de nós a reação de homens que não aceitaram a mensagem e estavam procurando de alguma maneira derrubar a Jesus. E o texto vai nos mostrar finalmente que o que ocupava os corações daqueles homens era o desejo de conspiração, de tirar a vida do próprio Redentor. Pois bem, o que nós notamos aqui, ou o que encontramos aqui? A passagem inicial do capítulo 12, esses dois exemplos aqui, revelam, nos ensinam uma questão que ainda hoje precisa ser compreendida pela Igreja do Senhor. Na realidade, Jesus não tratou ou não teve que enfrentar maiores discussões, ou não precisou explicar e defender de uma maneira mais enfática e dedicada nenhum outro mandamento do que este aqui descrito nas primeiras letras ou nos primeiros versículos do capítulo 12. O que nós estamos observando juntos é o Senhor Jesus fazendo aquilo que deveria ser feito por todo crente naquela época,
E os fariseus procurando de alguma maneira, criticando, destruir o seu ministério. Então observem comigo nos versículos iniciais de 1 a 2, como a narrativa se processa. Como é que começa tudo? Vamos ler juntos, vamos lá. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Aqueles homens, atendendo o convite de Jesus, haviam abandonado tudo. Lembrem comigo, eles abandonaram suas redes de pesca, a coletoria, suas funções, seus trabalhos, e agora, vivendo do Evangelho, aprendendo com Jesus, eles estavam pregando a palavra. Lucas vai registrar que quando Jesus os envia e eles retornam, juntamente com outros, somando um total de 70 homens, eles voltam maravilhados com o que aconteceu quando o Evangelho foi pregado, porque eles foram enviados pelo Mestre. Agora, nós observamos na narrativa, em dia de sábado, o Senhor fazendo a obra e passando pelas searas, pelas colheitas. O texto original diz que Jesus passou com seus discípulos em tempo de colheita, ou no tempo em que a colheita estava ali. Podia ser colhido o trigo, o cereal, no momento, porque era o período certo. E o que é que ocorre? Os seus discípulos, andando com ele, com fome, entraram naquelas searas e começaram a colher espigas e a comê-las. A ideia é que aquele cereal, ele estava até de fácil degustação, bem molinho, não muito duro. E o que eles fizeram não era contrário à própria lei estabelecida pelo Senhor, quando o forasteiro ou o pobre estivesse passando pela terra, pela plantação, pela colheita de alguém temente a Deus, e não podia este homem tirar com a foice, mas se estivesse com fome, com suas próprias mãos, tirar o suficiente para comer. Está lá em Deuteronômio 23 essa instrução. Mas notem que os fariseus, eles estavam bem perto de Jesus. Eram os paparazzis religiosos do tempo de Jesus. Eles estavam andando e acompanhando Jesus cada passo. Nós podemos vislumbrar, ainda que de maneira imaginária, Jesus andando com seus discípulos. Em dia de sábado, ele estava caminhando para o centro da adoração, a sinagoga, a narrativa vai nos mostrar isso, e no trajeto, porque aqueles homens estavam fazendo a obra do Senhor, eles tiveram fome, e vendo a plantação, eles pegaram algo para comer, eles não furtaram, porque era permitido que assim fosse feito, se alguém precisasse comer. Percebam a maravilha que é ensinada na palavra de Deus quanto ao cuidado com o próximo. Enquanto hoje nós cercamos as nossas plantações, porque senão a pessoa não entra para comer, ela entra para tirar de carrinho de mão. Naquele tempo, os homens poderiam passar com fome, tirar o suficiente e comer. Mas os paparazzis religiosos estavam andando lá, escribas e fariseus, os fariseus acompanhando Jesus e os seus discípulos, para tirar uma foto e botar lá no Facebook. Está vendo? Olha, o Jesus de vocês está quebrando a lei. E o que é que eles fazem então? Vocês leram comigo, quando eles veem o que os discípulos estão fazendo, eles se dirigem ao Senhor Jesus e eles atacam a Jesus. Vejam que no versículo 2 a descrição é: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Jesus sabia muito bem que o dia de sábado, naquele período, o 7º dia da semana, quando o povo trabalhava os 6 primeiros dias e no 7º descansava, não era permitido trabalhar.
mas apenas a dedicação e a adoração ao Senhor. As famílias deveriam se dirigir ao templo, às sinagogas, deveriam cultuar ao Senhor. Mas existe um problema aqui. Os fariseus, eles revelaram o que estava no coração, porque eles acrescentaram muitas leis às leis do Senhor, e pelo menos mais de 600 regulamentos estavam tratando das questões relacionadas ao dia de sábado. Eu falei aos irmãos, quando nós lemos juntos o Salmo 92, que a palavra sábado aqui não necessariamente implica o 7º dia, mas naquele período, o descanso solene, o dia em que o povo se dedicava ao Senhor era o 7º. Por quê? Porque eles lembravam da criação, do dia em que o Senhor descansou das obras que fez, quando criou o mundo em 6 dias. Mas o que os fariseus estavam tentando aqui colocar? Eles não estavam tentando atacar somente o Senhor, porque o Senhor caiu em transgressão quando se esqueceu de olhar os seus discípulos, e eles estavam pecando porque estavam comendo e porque estavam com fome. Não. O problema aqui é que eles haviam criado tantas leis, cercado de maneira tal a lei do Senhor, que estavam praticando e ensinando obras legalistas. Muitas vezes nós pensamos que o legalista é aquele que procura ser obediente aos mandamentos de Deus. Não. O legalista é aquele que, não considerando a Escritura suficiente, acrescenta suas próprias leis à lei de Deus. Os fariseus fizeram isso. Quando se tratava do dia de sábado, por exemplo, eles afirmavam que até mesmo engolir as espigas significava trabalho. Percebam o exagero. Justamente por quê? Porque Jesus vai tratar deste assunto e ele vai ensinar aos seus discípulos, à medida em que ele contraria e confronta os fariseus, que sendo ele o Senhor do sábado, ele conhecia muito bem a lei que ele criou. E eles estavam fazendo confusão. Eles estavam enganando e colocando pesados fardos nas costas do povo, de maneira que nem eles mesmos conseguiam fazer isso. E o que é que o Senhor então diz? Primeiramente, o Senhor vai mostrar que este dia nunca foi proibitivo para que as necessidades do homem fossem satisfeitas. Vejam só comigo, versículos 3 e 4. Vamos ler a resposta de Jesus. Vamos lá? Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Jesus nunca respondeu aos fariseus sem citar a sua própria palavra. Jesus então cita uma passagem bíblica clássica. Ele vai citar uma passagem do livro de Samuel, quando Davi, fugindo da perseguição de Saul, tendo o sacerdote já consciência de que ele era ungido de Deus, e que ele havia sido ungido por Samuel, fugindo da perseguição de Saul com os seus companheiros, ele estava com fome, ou se encontrava faminto. E justamente aqueles pães, 12 pães que ficavam na mesa do Senhor, que representavam as tribos de Israel, que os sacerdotes só podiam comer no momento da troca, porque os pães novos ficavam na mesa e os pães velhos eram comidos. Justamente esses pães, Jesus cita, que não lhes era lícito comer, foi-lhes dado porque eles estavam fazendo a obra do Senhor e eles estavam com fome, eles tinham necessidade. A ideia ali é que aqueles homens injustamente perseguidos, sendo servos de Deus e reconhecidos pelo sacerdote, não poderiam de maneira nenhuma deixar de comer, porque segundo a palavra de Deus, o mandamento que diz que nós devemos guardar um dia para o Senhor, nunca
proibiu que as necessidades do homem fossem assistidas. Mas vamos acompanhar um pouco mais e vamos perceber que o Senhor Jesus também mostra a exceção a esta regra permitida por ele. Nos versículos de 5 a 6, Jesus continua citando a Escritura, e o que é que ele vai dizer? Vamos ler. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. A segunda resposta dada por Jesus, citando a Escritura também, e fazendo aqueles homens lembrarem a Bíblia que eles tinham na mão, é que na lei os sacerdotes, eles violavam o sábado. Por quê? Porque eles trabalhavam. Então o que o Senhor mostra é que toda regra tem sua exceção. E que assim como os sacerdotes trabalhavam, ele também com seus discípulos estavam fazendo a obra do Senhor. Do mesmo modo como um pastor trabalha no domingo. E eis a razão porque costumeiramente as folgas dos pastores são na segunda-feira. Eles trabalham. Por quê? Porque é necessária esta exceção, porque a necessidade do povo precisa ser atendida. A igreja não pode ficar sem a pregação e sem o ensino da palavra, de modo que os pregadores trabalham neste dia, diáconos trabalham neste dia, presbíteros, professores de escola dominical, para que a igreja funcione, os zeladores trabalham neste dia. Então, aquilo que diz respeito à necessidade, Jesus mostra, ela não poderia ser esquecida. Existem vários exemplos práticos quando nós falamos deste assunto, e isto aqui diz respeito à continuação ou à conclusão utilizada pelo Senhor. Ele mostra que o sábado ou dia de descanso sempre foi o momento para que o homem exercitasse a misericórdia. Vejam só, vocês leram comigo, e Jesus diz assim: vocês não leram na lei? Vocês não viram que os sacerdotes no templo eles trabalham? Pois eu quero dizer uma coisa para vocês, aqui diante de vocês está aquele que é maior que o templo. Ou seja, se vocês entendem a importância do momento da adoração, e que o templo representa a presença do Senhor no meio do seu povo, eu aqui estou, e eu sou de fato todo o sentido da adoração. Como é possível negar a mim e aos meus discípulos aquilo que é necessário? Como é possível deixar os famintos sem comida? Como é possível deixar os homens perdidos sem a pregação? De modo que, meus amados irmãos, o que o Senhor ensina é que a necessidade, ela é permitida e deve ser atendida quando o assunto é a guarda do dia do Senhor, tanto como foi no passado, ou tanto no passado como no dia de hoje, nos dias de hoje, que existe uma exceção à regra. A necessidade do homem, ela precisa ser atendida, e é sempre correto demonstrar misericórdia. Vejam comigo a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 11. Na continuação, o Senhor, ele trata deste assunto, e percebam que os fariseus continuam acompanhando, eles não têm resposta, porque eles sabem que aquele que disse tais palavras sabia o que estava dizendo. E a partir do versículo de número 7, então, continua a tratar o Senhor com aqueles homens, e eles continuam tentando pegá-lo de algum jeito. Do versículo 7 ao versículo 11, vamos ler juntos. Então, o que nos diz a palavra do Senhor? Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem
que tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali. Jesus continua o seu trajeto. Ele fala e mostra claramente que o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia da reunião dos santos é o dia em que as necessidades elas devem ser atendidas. Você precisa comer, eu também. O mundo precisa de pessoas que desenvolvem um papel fundamental. O mundo inseguro precisa de policiais. O mundo não pode parar, porque se o mundo para, ficamos sem energia, não temos como adorar ao Senhor, ficamos sem o som. O mundo precisa de pessoas dispostas a atender necessidades. Se você se dirige para a igreja e no momento em que você se dirige, você encontra alguém precisando de assistência, jamais Deus dirá que você foi santo, porque você passou, e assim como aquele sacerdote levita se dirigindo ao templo, você viu aquele pobre homem que foi assaltado e está quase morto lá precisando de assistência. E aí você dirige o seu carro e diz assim: eu não posso parar, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que adorar ao Senhor. Você não será santo ou realmente fará aquilo que é certo se você não parar e, por uma questão de necessidade, dar assistência àquela pessoa. Mas a necessidade, irmãos, caminha junto também a atos de misericórdia. E é justamente o que acontece agora. Jesus diz, versículo 7, citando mais uma vez a Escritura: mas se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não condenariam inocentes. Ele cita mais uma vez o texto sagrado, ele cita o livro do profeta Oséias. Ele diz, concluindo, porque eu, o Filho do Homem, o Verbo de Deus encarnado, sou o Senhor do sábado. E não se esqueçam, eu tenho poder para interpretar corretamente a minha palavra e dizer o que é certo fazer e o que é errado também fazer. Notem que Jesus então responde àqueles homens, mostra que eles não estavam tendo nenhuma misericórdia. Se possível, eles passariam fome, deixariam aqueles homens morrerem de fome, mas não passariam fome, porque eles estavam presos aos regulamentos e à tradição que eles tanto exaltavam. Então Jesus parte dali, versículo de número 9 em diante, e logo entrando na sinagoga, encontra um homem que tinha uma mão ressequida. Sua mão não abria. A tradição diz que este homem ele era um pedreiro. Nós não temos a precisão inspirada para afirmar com tanta convicção, mas a história relata, e isso passou de geração a geração, que aquele homem que se encontrou com Jesus naquele dia de sábado, o dia da adoração, ele era um pedreiro e agora estava impossibilitado de trabalhar. Os fariseus então veem Jesus entrando na sinagoga, o homem estava lá, doente, precisava de assistência, e eles então, querendo mais uma vez acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito, é correto, é certo curar no sábado? Mais uma vez, eles estavam tão envolvidos com as suas próprias leis que se esqueceram que o Senhor requer do crente é exercício da misericórdia, e não está na igreja oferecendo sacrifícios e holocaustos sem nenhum amor, sem nenhuma preocupação com o seu semelhante. Eles diziam que só poderia um homem ser curado no sábado se fosse caso de morte. Ora, era uma mão ressequida. Jesus podia deixar para depois. Jesus podia deixar para outro dia. Eles questionam a Jesus e mais uma vez Jesus lhes responde. Agora notem que resposta fabulosa, extraordinária. Versículo 11. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali?
O que Jesus coloca em questão era algo que de fato ele sabia que aqueles homens realizavam. É aquela mesma questão daqueles que se apresentam hoje como verdadeiros guardiões e defensores do dia do Senhor. E eles falam assim: olha, pastor, nem a unha o senhor pode cortar nesse dia, porque senão o senhor está em pecado. Mas aí ele cai em outras questões. Ele não tem problema nenhum se visitar sem ninguém ver um site pornográfico. Se ele só negar apenas e ninguém está vendo, mas ele guarda o dia, ele é rigoroso, ele não faz nada. Se ele compra de maneira absurda DVDs piratas, baixando filmes na internet, por exemplo, muita gente acha que é certo, não. Música. Então, a questão que Jesus trata aqui é que quando o assunto era propriedade, dinheiro, prejuízo que eles iriam tomar, então o sábado era esquecido e eles faziam tudo para tirar aquela pobre ovelhinha da lama. Agora vejam como Jesus continua e percebam que pergunta ele prossegue e faz no versículo de número 12. Vamos ler juntos o versículo 12? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. A necessidade deve ser atendida e o exercício da misericórdia ou fazer o bem também é permitido neste dia. A visita, a assistência, o trabalho de um médico, o trabalho de um enfermeiro, o trabalho de alguém até que quando necessário, porque existe um rodízio, abre a sua farmácia. Ele precisa fazer isso, porque se ele não fizer isso, pode deixar de agir misericordiosamente com quem precisa. Notem, meus irmãos, que o que Jesus está mostrando é que o risco de sermos legalistas é trocarmos a clareza do que devemos fazer neste dia, a começar da atitude de virmos à igreja, a exercer obras de necessidade e de misericórdia. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a pergunta de Jesus então é: quanto mais vale um homem que uma ovelha? Eles não conseguiram responder a Jesus, eles sabiam que estavam errados no íntimo. E Jesus conclui logo: é lícito nos sábados fazer o bem. E Jesus o fez. Jesus não esperou para depois. Jesus não esperou e disse assim: olha, espera o culto terminar, mas a minha casa, ela está cheia de água. Você tem uma vizinha, ela é uma velhinha, estourou a torneira lá, o cano, mas você diz: olha, eu vou para o culto, quando eu voltar, eu ajudo a senhora. Quando você volta, ela já está pobre, velhinha, afogada. Notem, Jesus diz que é lícito nos sábados fazer o bem. E ele faz. O que é que acontece? No versículo de número 13, Jesus então age. O que é que ele faz? Vamos ler? Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Aquele homem precisava da assistência que só Jesus poderia lhe dar. E Jesus não relutou em agir e servir aquele homem. Agora, a reação dos fariseus, e eu já falei isso aos irmãos introdutoriamente, é que foi terrível. Ele se retirou, Jesus, e quando ele se retirou, versículo 14, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Tomados de um ódio profundo, porque na cabeça deles Jesus estava destruindo toda aquela ordem e leis que foram criadas e tradicionalmente observadas. Eles não conseguiam enxergar que Jesus estava limpando toda a sujeira do legalismo e apresentando claramente como é maravilhoso obedecer e guardar os mandamentos de Deus. Então, irmãos, a exposição em si
ela é muito simples. Esses 2 pontos aqui são aqueles que precisam ser reforçados. E eles nos conduzem a algumas aplicações finais. Por que eu digo isso? Porque o dia do Senhor, lembrem-se, naquele período, o sábado do Senhor era o 7º dia. Mas depois da obra de Cristo completada, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor, porque assim como o Senhor e Pai descansou das obras que ele havia feito, o Filho também fez o mesmo. Hebreus capítulo 4 nos mostra isto de uma maneira muito clara e nos diz que resta sim um descanso para o povo de Deus. E necessidade e misericórdia precisam ser atendidas, praticadas, mas não podemos negligenciar o dia do Senhor acreditando assim, está vendo? O Senhor Jesus disse que a gente pode fazer o que quiser nesse dia. Não é bem assim. Vejam comigo o texto em Hebreus capítulo 4 e observemos por que este dia é tão importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Hebreus 4, a partir do versículo de número 1. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura deste texto, porque ele é a base, com os outros exemplos históricos na Bíblia que temos, para mostrar que o dia muda, mas a obrigação permanece. O dia muda do 7º para o 1º dia, como eu falei para os irmãos, antes o povo trabalhava, o povo de Deus trabalhava e descansava. Hoje nós começamos a semana descansando e então trabalhamos e nos preparamos para este encontro maravilhoso com o Senhor, dominicalmente. Hebreus 4 traz uma base importante para este assunto. Eu vou ler a partir do versículo 1. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Notem a transição. Promessa, descanso, dada aos que creram, negada aos que não creram. Eles não entraram, não ouviram a palavra pela fé, mas a revelação progride, ela continua. E diz o autor aos Hebreus no versículo 9 que resta um repouso, resta um descanso para o povo do Senhor. E aí o versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração.
E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Agora leiam comigo os versículos 14 a 16. E conheçam comigo quem foi aquele que entrou no descanso de Deus, e assim como Deus descansou de suas obras. O descanso de Cristo se deu no primeiro dia da semana, quando ele viu a sua obra completa e ressuscitou. Versículos 14 e 16, vamos ler. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus Cristo, cumpridor perfeito da lei, sabia que em seu tempo o dia de descanso existia, permaneceria, continuaria, mas agora da criação à ressurreição, o povo continuaria entrando no descanso de Deus e almejando o grande dia do Senhor. De forma que, meus amados irmãos, através da obra de Cristo, e eis a razão por que ele falou, vocês não estão entendendo, aqui diante de vocês está aquele que é maior do que o templo, o Senhor do sábado. Eu é quem legislo, eu é quem crio, eu é quem mostro aonde vocês devem ir. Trabalhou de maneira intensa para não permitir que os homens de seu tempo, considerando-se sábios, líderes religiosos, cheios de arrogância, de erros, de leis que não eram as leis do Senhor, continuassem enganando e desviando a tantos. Jesus então mostra aquilo que o povo deveria fazer. Jesus então mostra como o povo do Senhor deveria continuar adorando. Agora, como novas criaturas, nós somos ainda convocados à presença do Senhor. E não nos enganemos, nenhum homem tem o direito de trocar o dia da programação estabelecida por Deus. No ano de 1793, quando a Revolução Francesa ela explodiu, os franceses, eles tentaram mudar o calendário e os dias normais, como Deus estabeleceu, de 4 semanas com 7 dias específicos e um dia de descanso. Eles desejaram mudar e colocaram meses de 3 semanas com 10 dias. O que eles tentaram fazer não durou muitos anos. E a pressão foi grande porque tentando mudar aquilo que Deus estabeleceu, não vingou, não deu certo. E eles sabiam que atacando aquilo que Deus estabeleceu, eliminariam a religião do meio do povo. Um de seus filósofos, Voltaire, ele dizia claramente, vocês querem acabar com a fé cristã? Acabem com o dia do Senhor, com o domingo. De forma que eles sabiam que a programação estabelecida por Deus era um marco, onde o povo reunido adoraria ao Senhor e se esquecendo de tudo aquilo que fazia durante a semana, traria à sua casa, esposa, filhos, o povo, desligando-se de tudo para se preparar e se preparar para o céu. Se nós não temos, irmãos, o prazer e o desejo e a alegria de consagrarmos este dia ao Senhor, facilmente nós vamos nos esquecer de que quando Deus nos deu os mandamentos, Ele disse quem deveríamos adorar, somente a Cristo, como deveríamos adorar, pela palavra, de que maneira deveríamos nos portar diante do nosso Senhor, honrando o seu santo nome, e qual o dia que deveríamos nos reunir para adorar ao Senhor. Então, a necessidade e a misericórdia são permitidas, mas a negligência, a troca do dia,
o desleixo, o esquecimento, a desvalorização, a falta de zelo não são permitidas. Porque o que o Senhor tenta nos mostrar e Ele nos revela na palavra é que esse dia deve ser deleitoso para nós. E somente sentem prazer em se reunir com a igreja no dia do Senhor aqueles que de fato compreendem o acesso que temos ao trono da graça de Deus por meio daquele que, assim como o Pai, descansou no primeiro dia da semana das obras que realizou. Por isso que o dia do Senhor é um dia de festa, é um dia onde celebramos a ressurreição de Jesus, é um dia em que nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte e afirmamos que estamos aqui esperando Jesus voltar. Quando um irmão nosso, ele morre, ele parte para a glória, nós ficamos tristes, porque a morte é o salário do pecado. Nos faz lembrar que somos pecadores, mas nem mesmo a morte pode tirar a alegria daqueles que morrem no Senhor. A promessa que temos é que a nossa irmã partiu hoje, mas está louvando ao Senhor, e aquele descanso prometido, o descanso que hoje aqui conosco é um exercício, é uma preparação, já está sendo desfrutado por ela na presença de Cristo. Aqueles que são de Cristo têm prazer em vir à casa do Senhor e têm prazer em dedicar esse dia ao Senhor, e portanto este dia não pode ser substituído por outro. Pense bem no que eu vou dizer a você. Você que é pai, todas as vezes que o seu filho vê você sendo negligente, você troca a igreja pelo futebol, você troca a igreja pelo UFC, você troca a igreja por horas e horas do computador e você não consegue acordar. Menino, deixa de conversa, o pastor exige que a gente vá para a igreja de manhã e à noite, ele é um legalista. E aí você vai e vem, você não sabe se vai, você não tem firmeza. Seu filho cresce, depois não tem nenhum amor pela igreja, pela causa do Senhor, e você vai dizer: mas pastor, eu trouxe ele para a igreja. Mas será que ele via seus olhos brilharem quando você acordava ele e dizia: vamos à igreja hoje? Do mesmo modo que você acorda todos os dias para trabalhar, do mesmo modo que você tenta imprimir nele o gosto pelo estudar, primeiramente deve vir o prazer que você sente e mostra ao seu filho em se reunir com a igreja para cultuar ao Senhor, para exaltar ao Senhor. Meus queridos pais, prestem bem atenção no que diz a palavra do Senhor. A nossa maior responsabilidade, além de sustentar os nossos lares, educar os nossos filhos, é prepará-los para o céu. E o dia do Senhor é esse dia maravilhoso, onde toda a igreja aqui se anima, está cansada, mas se anima, está desanimada muitas vezes, sai alegre e feliz. Está sofrendo, mas vê que aquele que sofreu mais do que todos, vitoriosamente entrou na presença do Pai, preparando o caminho para nós. Está sofrendo, mas sabe que este sofrimento é momentâneo e não se compara à glória daquele que é o Senhor do sábado e que está nos preparando para gozarmos toda uma eternidade com o Senhor. Quem não sente prazer neste dia, quem não valoriza este dia, quem facilmente o troca, o despreza, ou está preocupado em tentar encontrar regras e erros e não imprimir a felicidade, a alegria e o desejo de viver este dia com o povo de Deus, está se esquecendo de um princípio maravilhoso estabelecido pelo Senhor, que não deveria ser jamais abandonado pelas igrejas de Deus. Este dia é especial, este dia é o dia do congraçamento, é o dia da adoração e da exaltação a Jesus. Cuidemos, irmãos,
da nossa casa, das nossas vidas, do nosso coração. Sejamos zelosos, meus amados irmãos, e prezemos a importante reunião que Cristo preparou para nós, para o seu povo. Porque se não fizermos isso, algo de errado está acontecendo com a nossa alma e com a nossa vida. Se não nos preocupamos com o que o Senhor tem preparado para nós, precisamos questionar se de fato nós queremos viver um dia com Ele e morar no céu. Um dos primeiros sinais e evidência daqueles que têm dúvidas em sua alma, em seu coração, e que irresistivelmente continuam vindo à igreja e ouvindo a palavra e cada vez mais desejando ouvir, é que quando o Senhor imprime em sua consciência o interesse por esse dia e ele passa a ser o mais especial, tenha certeza, grandes coisas o Senhor está preparando para você. Creia no que diz o Senhor, confie nele. Creia em seu poder salvador e entenda de fato e receba pela fé a verdade gloriosa de que aquele que descansou primeiro nos convida para por toda a eternidade descansarmos com Ele. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, nós agradecemos ao Senhor, porque enviado dos céus um dia foi Jesus Cristo para que trouxesse a verdadeira liberdade para nós e nos revelasse toda a beleza que existe no dia de descanso, no dia do Senhor. O sábado cristão, o primeiro dia da semana, um presente do Senhor, que o fez por nossa causa, para que pudéssemos nos reunir com a igreja e vendo a fé dos demais irmãos semelhante à nossa, todos juntos, sermos levados a erguer as nossas vozes em louvor sincero ao nome de Jesus Cristo. Aquele que entrou no descanso e preparou para nós, na eternidade, o que será para todos sempre alegria e gozo para aqueles que creem em seu santo nome. Obrigado, Senhor, porque tirando todo o peso e todas as leis acrescentadas à tua palavra, que é suficiente, Cristo veio e resgatou duas finalidades principais deste dia: atendermos às necessidades do nosso próximo, sermos misericordiosos e fazermos o bem, mas também nos convidando a nos esquecermos das coisas que ficam e que fazemos e que são lícitas nos outros dias da semana, para aqui, tão somente aqui, durante o dia, com os nossos irmãos, com as nossas famílias, lembrarmos de tudo o que Jesus fez por nós. Ó Senhor, abençoa-nos e dá-nos sempre um sentimento de graça, de louvor ao Senhor, porque este dia é o dia em que somos alimentados, fortalecidos e preparados para um dia morarmos no céu. Abençoa aqueles que, vindo à igreja, começam a perceber por que a igreja se reúne em um dia específico e por que é o primeiro dia da semana, porque é o dia da vitória de Cristo. O dia em que Ele conquistou a salvação de seu povo, o dia que precisava ser lembrado, jamais esquecido, nunca negligenciado, o dia da exaltação ao seu santo nome. Que todos nós saiamos sempre felizes e alegres por passarmos o dia com o Senhor,
por desfrutarmos da presença do Senhor e de, como povo de Deus, desfrutarmos da comunhão com os irmãos, dos peregrinos que estão marchando juntamente conosco para os céus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos, irmãos, de pé e vamos cantar o hino de número 114, o hino Brilho Celeste, que é um hino que fala sobre a nossa peregrinação, a nossa viagem para o céu. 114, Brilho Celeste. Vamos cantar e louvar ao Senhor por Jesus.